Lola era uma formiga como qualquer outra, mas havia algo dentro dela que a fazia se sentir diferente. Desde muito jovem, ela se encantava com o voo das aves que cortavam o céu, um desejo profundo que a tornava diferente de sua colônia. Sonhava em sentir a brisa da liberdade, ir além das limitações da terra firme e, quem sabe, até voar como uma águia. Mas, claro, todos à sua volta diziam que isso era impossível. A maioria das formigas se contentava com suas tarefas diárias, sem pensar no futuro. Porém, algo dentro de Lola sempre a impulsionava, algo que a mantinha motivada a acreditar em sua própria superação. Sua jornada não era algo que as outras formigas compreendessem. Lola sabia que o caminho seria longo, árduo e talvez até solitário, mas ela não podia negar o chamado dentro de si. Quem já não passou por isso, não é? Quem já não teve um sonho que parecia tão distante, tão improvável, mas que mesmo assim não saiu da cabeça? Assim como ela, muitas pessoas se veem em momentos de triste dúvida. Mas a chave para a felicidade está em continuar acreditando, em seguir em frente com fé. Não importa o que digam, o que importa é acreditar naquilo que arde dentro de você. Lola olhava para as outras formigas e via a descrença em seus olhos, mas ela não se deixava abater. Ela sabia que a fé era a chama que a mantinha viva em seus sonhos. Seus pensamentos eram guiados pela motivação interna, uma força que vinha de dentro, que dizia a ela que as limitações não eram definitivas. Aquelas formigas poderiam pensar que era uma loucura, mas para Lola, o sonho de voar não era algo distante, era a própria razão de sua jornada. A questão não era se seria difícil ou não, mas sim se ela conseguiria manter sua resiliência diante dos obstáculos. À medida que o tempo passava, Lola encontrou inspiração nos pequenos detalhes da natureza ao seu redor. Ela observava as aves no céu, imaginando o que seria aquela sensação de liberdade. Então, uma pergunta a invadia o coração: por que não eu? E assim como muitas pessoas enfrentam suas próprias batalhas internas, Lola sentiu uma chama de esperança se acender em seu peito. Sabia que, por mais difícil que fosse, aquele era o caminho que ela precisava seguir. Quando a fé e a inspiração se encontram, qualquer coisa é possível. E ela sabia que esse sonho não era apenas dela. Ele falava com o coração de todos que ousam sonhar. E foi com esse sonho, com essa chama acesa, que Lola fez a escolha de seguir em frente. Ela acreditava que sua superação era uma questão de tempo e esforço, mas também sabia que ela não estava sozinha em sua busca. Ao olhar para os outros, ela sabia que seu caminho poderia ser a inspiração que outros precisavam para também seguir seus próprios sonhos. Lola estava prestes a provar para si mesma e para todos ao seu redor que os limites existem apenas para quem os aceita. Mas o que ela não sabia ainda era que sua jornada estava prestes a dar uma grande virada, um momento que poderia mudar tudo. Lola sabia que a sua jornada não seria fácil, mas a sua determinação era mais forte do que qualquer obstáculo. Apesar das críticas e olhares céticos, ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para alcançar seu sonho. A preparação foi fundamental e Lola passou horas recolhendo materiais e observando a natureza para entender como poderia criar algo que a permitisse alçar voo. Assim como muitos, ela sabia que a chave para a superação estava em estar preparada para os desafios que viriam. É na preparação que encontramos as forças necessárias para seguir em frente. Ela começou a reunir tudo o que pudesse utilizar: folhas, seda, pequenos fios e até penas caídas das aves. Todos achavam que era um desperdício de tempo, mas Lola sentia que estava criando algo grandioso. Como na vida, quando a gente se dedica de coração, com paciência e fé, as coisas começam a tomar forma, mesmo que os outros não vejam. Ela se lembrava de histórias de grandes superações que ouviu quando era mais jovem,
de como muitos começaram com muito pouco, mas nunca desistiram. E assim ela seguiu, firme em seu propósito, ignorando as vozes que tentavam minar sua motivação. Ao olhar para sua pequena construção, Lola sentiu que o difícil não era criar as asas, mas sim acreditar que poderia realmente voar. A preparação demandou muito mais do que simplesmente fazer as asas. Foi também um trabalho de resiliência interna. Quantas vezes em nossa vida precisamos primeiro acreditar em algo antes de qualquer coisa acontecer? Lola se via diante de um espelho de superação, onde o maior obstáculo era a dúvida. No entanto, ela sabia que o verdadeiro desafio estava em continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. À medida que o tempo passava, Lola sentia o peso de sua jornada, mas sua determinação a mantinha firme. Ela enfrentou dias difíceis, onde o cansaço se tornava insuportável, mas algo dentro dela não a deixava desistir. Essa força interior, a resiliência, era o que a fazia seguir em frente, mesmo nos dias mais sombrios. E sabe, você também já deve ter experimentado isso em algum momento, aquele cansaço que parece não ter fim, mas a fé e a motivação te impulsionam a continuar. E assim, Lola se tornava cada vez mais forte, cada vez mais convicta de que estava no caminho certo. Em meio à sua luta silenciosa, ela sentiu que a preparação não era apenas uma questão de construir algo físico, mas de também fortalecer seu espírito. Ela aprendeu que cada passo em direção ao seu sonho era uma vitória, uma demonstração de sua capacidade de superar limites. Lola se perguntava: será que a fé que tenho me ajudará a alcançar o impossível? E ela sabia que a resposta estava dentro de si mesma. Era só uma questão de estar pronta para enfrentar o próximo passo e, quem sabe, o grande voo que ela tanto desejava. O momento tão aguardado finalmente chegou. Lola estava pronta para tentar o voo. Com suas asas improvisadas, ela subiu até a borda de uma grande rocha e, com o coração acelerado, deu o primeiro salto. O vento tocou suas asas e, por um breve instante, ela sentiu o frio da insegurança. Mas algo dentro dela a impulsionou a seguir em frente. O que parecia impossível agora estava ao seu alcance. E isso, meu amigo, é o que torna cada momento de superação tão especial. A sensação de que, mesmo sem saber exatamente o que nos aguarda, seguimos adiante é o que nos faz crescer. No começo, o voo não foi nada fácil. Lola lutava contra as correntes de ar, sentindo o peso de sua própria inexperiência. Mas ela não parou. Não deixou o medo dominá-la. Cada segundo era uma lição sobre resiliência, sobre não desistir diante das dificuldades. A vida, assim como o voo de Lola, nem sempre é um mar de rosas. Muitos momentos serão difíceis e a sensação de tristeza pode surgir. Mas é importante lembrar que, como Lola, cada desafio traz consigo uma oportunidade de aprender e crescer. Não é a dificuldade que define nosso destino, mas a maneira como escolhemos enfrentá-la. E foi nesse momento de luta e superação que algo inesperado aconteceu. No horizonte, Lola viu a silhueta de uma águia majestosa, com suas poderosas asas cortando o céu. O coração de Lola bateu mais forte, não pela comparação, mas pela inspiração. Ela se lembrou de quando era pequena, observando as aves com admiração, imaginando como seria estar naquele alto. A águia se aproximou e Lola, ofegante, teve um momento mágico. Ela foi reconhecida, validada. A águia, com um sorriso de sabedoria, lhe disse: "Você já está voando, Lola. Continue acreditando em si mesma." Lola, com as palavras da águia ecoando em sua mente, percebeu que o que mais a impulsionava não era o voo em si, mas a fé que ela havia colocado em si mesma. Ela olhou para as outras formigas da colônia que a observavam e algo muito mais profundo aconteceu. Lola não estava apenas voando fisicamente, mas estava libertando sua alma.
Muitas vezes, somos levados a acreditar que o sucesso é apenas o resultado de ações concretas, mas o verdadeiro sucesso está na transformação interna. E Lola, nesse momento, percebeu que sua jornada não era só sobre alcançar os céus, mas sobre mudar a maneira como ela se via e, consequentemente, como o mundo a via. No entanto, o voo de Lola não foi apenas uma realização pessoal. Aquele momento representava mais do que um sonho realizado. Era um símbolo de que as limitações não são reais, a não ser que você as aceite. Ela agora sabia que a superação dos obstáculos estava no poder de acreditar, de persistir, de ter fé naquilo que parecia impossível. Assim como muitas pessoas que se destacam na vida, Lola tinha um grande diferencial: sua determinação de seguir em frente, independentemente das circunstâncias. Ela olhou para baixo e viu sua colônia, e percebeu que, ao voar, ela também estava oferecendo uma nova perspectiva para todos. Quando Lola retornou à sua colônia, algo havia mudado dentro dela. Ela não era mais apenas uma formiga com um sonho. Agora, ela era um símbolo de coragem, de fé e de que tudo é possível quando se acredita. As outras formigas a observavam com um misto de admiração e surpresa. Muitas delas, que antes duvidaram de sua jornada, agora olhavam para ela com um brilho nos olhos, como se algo tivesse se acendido dentro delas também. Lola não precisou dizer uma palavra para ensinar. Ela apenas mostrou com seu exemplo que os sonhos são para ser perseguidos. Muitas vezes, nossa própria superação serve como a inspiração que o mundo precisa. As formigas começaram a se reunir em torno de Lola, perguntando como ela havia feito para voar. Ela sorriu e respondeu: "Acreditem em si mesmas. O segredo não está nas asas, mas na fé que colocamos em nós mesmos." Aquelas palavras estavam cheias de sabedoria e, de alguma forma, ecoaram na alma de cada uma delas. Às vezes, as respostas para as nossas dúvidas não vêm de grandes discursos, mas de simples gestos de coragem. A verdadeira motivação vem de dentro, e Lola havia descoberto isso. Agora, ela passava a servir como farol para todas as formigas que, assim como ela, precisavam apenas de um empurrãozinho para acreditar. Com o passar dos dias, o impacto da jornada de Lola foi se espalhando por toda a colônia. Algumas formigas começaram a explorar novas possibilidades, outras se lançaram em aventuras que antes consideravam impensáveis. A mudança era visível e todos estavam mais unidos em torno de um objetivo maior: a realização dos seus próprios sonhos. Lola percebeu que, ao mostrar sua resiliência, havia aberto portas para todos ao seu redor. Isso não significava que tudo seria fácil, mas que, com determinação e fé, tudo se tornaria possível. A felicidade de Lola não vinha apenas do voo, mas da transformação que ela havia proporcionado àqueles que estavam ao seu lado. Ela sabia que a vida de uma formiga não seria sempre feita de grandes voos, mas ela também entendeu que cada pequeno passo é significativo. A verdadeira liberdade não está apenas em alcançar o alto, mas em perceber que cada movimento, cada escolha, é uma forma de expressão da nossa essência. Lola agora via o mundo com outros olhos. O que antes parecia uma simples tarefa diária se tornava agora uma oportunidade de aprendizado e crescimento. E não é isso que devemos buscar em nossas vidas também? Olhar para o que fazemos com novos olhos, buscando sempre a superação e a felicidade em cada pequeno gesto. O voo de Lola e tudo o que ela passou havia se tornado algo maior do que ela mesma. Ela não era apenas uma formiga que sonhou, mas uma inspiração para todos ao seu redor. E isso, minha amiga, é o que a verdadeira transformação faz. Ela se espalha. Cada história de superação, cada ato de fé, tem o poder de tocar outros corações e mudar realidades.
A mudança é contagiante e, ao inspirar outros a sonharem e a acreditarem, Lola havia se tornado uma verdadeira líder, não porque queria ser, mas porque sua jornada de fé e determinação foi suficiente para acender a chama nos corações de outros. A história de Lola, se observada com atenção, nos revela mais do que uma simples jornada de superação. Ela nos ensina que a fé, quando bem colocada, tem o poder de nos levar além dos nossos próprios limites. Lola acreditou em algo que, aos olhos dos outros, parecia impossível. Mas ela não se deixou abalar pelas vozes de descrença. A verdadeira fé não é apenas uma crença cega, mas a confiança profunda em nossa capacidade de realizar o que parece ser inalcançável. E mais importante ainda, a fé em um propósito maior que nos guia. Em sua jornada, Lola encontrou não apenas forças internas, mas também a certeza de que estava sendo conduzida por algo maior. Refletir sobre a história de Lola nos leva a um ponto crucial: a importância de não desistir diante das dificuldades. Quantas vezes deixamos que o medo e a dúvida nos paralisem? Lola nos ensina que, embora o caminho seja árduo, é necessário persistir. A verdadeira resiliência não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de continuar em frente, mesmo quando tudo parece dar errado. Isso é o que nos torna fortes, nos torna imbatíveis. A jornada de Lola foi marcada por erros e tentativas frustradas, mas ela não se deixou definir por eles. Ela se levantou cada vez que caiu, e isso é o que a tornou mais forte a cada passo. O mais interessante é que, enquanto Lola avançava em sua jornada, ela se deu conta de que a superação não estava apenas no resultado final, mas na própria caminhada. Quando estamos tão focados no destino, podemos perder a beleza e o aprendizado que a jornada proporciona. Às vezes, as maiores lições vêm no processo. A resiliência de Lola foi forjada nas dificuldades e sua fé se tornou mais forte a cada obstáculo superado. Como ela mesma percebeu, a verdadeira vitória está em não desistir de si mesmo, mesmo quando o mundo parece dizer o contrário. Deus, ou qualquer que seja a sua crença, nos guia em momentos de dúvida. A história de Lola é um reflexo de como, mesmo nas situações mais improváveis, há uma força superior que nos orienta. Ao refletir sobre sua jornada, é impossível não notar como sua fé foi fundamental. Ela acreditava que havia algo além de seu próprio esforço, algo que a impulsionava para a frente. E foi essa crença que lhe deu a coragem de continuar. A história de Lola, então, nos faz perguntar: como estamos cultivando nossa fé em momentos de adversidade? A fé é o combustível que nos move, que nos faz ir além. Em última análise, a história de Lola é um convite à reflexão sobre nossas próprias jornadas. Quantas vezes deixamos de acreditar em nós mesmos por causa dos obstáculos que surgem em nosso caminho? Lola nos mostra que não devemos medir nossas vitórias pela facilidade ou pelo conforto, mas pela nossa capacidade de manter a fé e a motivação, mesmo nas situações mais desafiadoras. E é nesse processo de fé, reflexão e superação que encontramos nossa verdadeira força. Quando acreditamos em nós mesmos e em algo maior, tudo se torna possível. E foi assim que Lola, uma simples formiga, conseguiu provar a todos que os limites existem apenas para quem os aceita. Agora imagine, e se, assim como a formiga, você pudesse acreditar em si mesmo de uma maneira inabalável? O que aconteceria se você decidisse hoje dar aquele passo em direção aos seus sonhos, mesmo que pareçam distantes ou impossíveis? Você está pronto para superar os seus próprios limites, explorar novas possibilidades e transformar a sua vida? A verdadeira mudança começa quando você decide que nada, nem ninguém, pode definir o que você é capaz de alcançar. Então, o que você está esperando? Não deixe a dúvida tomar o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo a acreditar no seu próprio potencial.
Lembre-se, você é capaz de realizar mais do que imagina. Agora é com você.